soberbo, ou o mestiço soberbo, ou seja, qual homem da terra soberbo, que aceitará um negro como seu profeta? Que um negro, que para a humanidade, um negro não é nada. Até outro tempo, os negros eram escravos dos brancos e sofreram com a escravidão, sofreram com segregação racial, sofreram com apartheid, e a África ainda sofre com vários tipos de coisas, né? Mas é de lá, desta pequena África, insignificante aos olhos dos homens, é de lá, desta raça negra, insignificante aos olhos dos homens, que Deus levantou um homem para ser o seu porta-voz sobre a terra. Então, o profeta guia os filhos de Deus para o paraíso, enquanto que as igrejas e os sacerdotes são os guias de Satanás para levar a humanidade para o inferno. Irmão Elcio. Muito bem. Explicação muito coerente, né? E antes de eu fazer a terceira pergunta, ainda queria dar uma pincelada, né? Aproveitando a palavra do irmão, quando Jesus, né, entra num confronto, né, num diálogo, né, um confronto de diálogo com os fariseus, quando eles falam que eram discípulos de Moisés e que tinham o Senhor Jeová como seu Deus, e Jesus era a palavra feita carne naquele dia, né? Jesus era Deus em plenitude naquele dia. Aí a palavra respondeu para eles que eles tinham por pai o diabo, não é isso? Então o pai deles era o diabo e que a organização deles vinha de Satanás. Então o que faz? O que faz as pessoas agirem dessa maneira, rejeitando o maná da hora, do dia, rejeitando aquilo que Deus manda para o tempo presente e voltam atrás? O que faz as pessoas agirem dessa maneira? Irmão Elcio, é uma pergunta para mim? Isso para o irmão nos responder e também para os nossos ouvintes, que estão, os telespectadores que estão nos assistindo. Né? Sim, irmão Elcio, isso é porque o espírito da religião odeia os profetas. E esta briga entre a religião e os profetas de Deus vem desde o princípio. E por causa da queda do homem, não é? Deus disse que a semente da serpente iria ferir o calcanhar da semente da mulher. E a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente, da descendência da serpente. Isto, por um lado, trata-se dos profetas e as religiões. E aí começa Caim, que era um tipo da religião, para matar um homem, um profeta que era o Abel. E o Abel, por revelação, ele sabia qual era a oferta que Deus queria para perdoar os seus pecados. E Caim, que é um tipo da religião, é um tipo dos teólogos, ele não sabia, ele interpretou a palavra de Deus, enquanto que o Abel pacientemente esperou pela revelação. E ele sabia o que Deus queria, enquanto que o Abel não queria. Aqui um ponto, irmão Elcio, que tanto Caim quanto Abel, eles eram sinceros nas suas ofertas. Eles até eram honestos. Talvez esses líderes religiosos não sejam tão honestos, tão sinceros, quanto Caim. Caim, de fato, queria agradar a Deus. Mas, como ele não conseguiu, por que não conseguiu? Porque não lhe foi revelado. Porque ele estava lá com um tipo de religião interpretando a palavra de Deus. Então, por que as pessoas, a humanidade, não recebe os profetas, não quer um profeta? Porque o espírito religioso não gosta dos profetas. E quando você vai ler a Bíblia, das multidão de profetas que Deus enviou para Israel e para as nações, os profetas foram, no mínimo, perseguidos, presos, e, em muitos casos, foram mortos. Então, o diabo cega as pessoas de uma forma que eles não conseguem ver o profeta do seu tempo. Mas logo que eles matam esse profeta, esses mesmos filhos do diabo, ou os filhos deles, irão construir um bonito templo, um bonito sepulcro, para esse profeta que os seus pais mataram. Eles colocam lá flores, ornamento nos túmulos dos profetas. Olha, o que isso adianta? Não era depois que Jesus morreu que alguém deveria chorar no seu túmulo. Se alguém tinha que reconhecer Jesus, era enquanto ele estava vivo.
como é o caso dos seus apóstolos, dos seus discípulos, da Maria Madalena, da mulher samaritana, da mulher pecadora, do Zaqueu, do ladrão. O ladrão da cruz, ele reconheceu Jesus em vida. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquilo é uma confirmação de salvação para tal homem que teve uma má vida sobre a terra. Mas era Amém. um filho de Verdade. Deus predestinado para encontrar a salvação do seu tempo. A salvação lá era Jesus. Agora, Amém. logo após Jesus ter morrido, um outro homem reconhece também que Jesus era o filho de Deus, o ladrão, o melhor, o soldado. O Talvez ele soldado, tenha, isso mesmo. se não ajudou a matar Jesus, estava lá para matar Jesus. E ele disse: é verdadeiramente este homem é o filho de Deus. Ora, isso não adianta mais. Enquanto que para o ladrão houve uma resposta: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque o profeta está vivo. Deve reconhecer o profeta, Amém. acreditar no profeta, ouvir as palavras do profeta enquanto esse profeta está vivo. Mas, minutos depois, para o soldado, qual foi a resposta que veio? Não veio nenhuma resposta. E para aqueles que depois foram chorar no túmulo de Jesus, não houve nenhuma resposta. Aquilo tudo era religião, aquilo tudo era paganismo, porque agora o Espírito que estava sobre Jesus foi derramado no cenáculo e Pedro, cheio do Espírito Santo, é quem ia dizer para eles o que eles tinham que fazer para ser salvo, de acordo com Atos capítulo 2, Atos capítulo 8, Amém. Atos capítulo 10. Depois esse Espírito vai para Paulo. E é Paulo quem ia dizer ao carcereiro o que ele tinha que fazer. Era Paulo que poderia dizer: hoje, se outro homem em algum lugar, ou um anjo do céu pregar diferente do que eu tenho pregado, seja maldito. Porque o Paulo recebia a revelação de Jesus Cristo. Então, veja, Moelson, resumindo aqui a questão, o espírito religioso odeia os profetas. E todas essas pessoas, de alguma forma, até mesmo aqueles que não são membros de igrejas, têm esse espírito religioso. E para eles serem libertos desse espírito, precisa de uma predestinação, que é essa predestinação para encontrar, reconhecer, acreditar no profeta, porque é esse profeta, com esta mensagem do dia, que vai libertar tal homem do seu espírito religioso, que seja católico, protestante, evangélico, branista, assim como todos aqueles do tempo de Jesus. Será que aqueles que pertenciam aos fariseus, que encontraram Jesus e creram nele, voltaram alguma vez aos fariseus? Será que aqueles que pertenciam aos fariseus, zelotes, essênios, depois de encontrar Jesus, acreditar que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, como disse Pedro em Mateus capítulo 14, eles voltaram para as suas sinagogas? Claro que não. Eles foram libertos para sempre daqueles espíritos religiosos que poderiam perseguir e matar os profetas, hoje, para o nosso tempo. Esse espírito está sobre a terra, e é o pior espírito que existe. As pessoas pensam que o pior espírito é da prostituição, do adultério, da bebida, do cigarro, das drogas, da política. Não é. Porque esses espíritos, eles não perseguem os profetas. Olhe para a sua Bíblia. Quem perseguiu os profetas? Quem matou os profetas? Foram as prostitutas que mataram Jesus? Foi os ladrões que mataram Jesus? Foi os políticos que mataram Jesus? Quem matou Jesus foram os religiosos. Quem matou Isaías? Não foram os sacerdotes? Quem queria também matar Jeremias? Não eram os sacerdotes que iam fazer isso? Se não fossem os príncipes de Israel terem intervido, eles teriam matado Jeremias. Não foi a grande igreja católica que matou 68 milhões de cristãos sobre a terra, entre eles os profetas que Deus enviou? Agora, esse espírito está aqui, irmão Elcio. Está sobre a igreja católica, igrejas protestantes, igreja evangélica e branamista. E eles se levantarão, como se já se levantaram, para perseguir, prender e fazer todo o mal que os seus pais fizeram com os profetas no passado. Então, eles odeiam os profetas porque tem sobre ele um espírito religioso. Irmão Elcio. Muito bem. Essas palavras, para mim, é o absoluto. Essas palavras é o absoluto. Em se tratando de Paulo, né? Paulo disse que ele recebeu a, a revelação, né? No terceiro céu, para ensinar o povo naqueles dias. Então, essas palavras, para mim, são o absoluto. Quero ir logo à terceira pergunta, né? Porque o assunto, ele se estende, né? Mas vamos lá às nossas perguntas. Então, a minha terceira pergunta é a seguinte:
existe salvação dentro das igrejas? Não, irmão Elcio, não existe salvação dentro das igrejas, especialmente para o tempo que nós vivemos. Então, o que William Branham disse, isto era o absoluto, a palavra de Deus no seu tempo. Mas, para o nosso tempo hoje, não é possível salvação dentro de nenhuma igreja católica, protestante, evangélica e branhamista. Para começar, essas igrejas não são de Deus. Para começar, essas igrejas, todas elas sem exceção, desde as mais velhas, que é a católica, até as mais novas, igrejas evangélicas aí, restauradas e renovadas, assim por diante, todas elas são redes de pesca de Satanás, que o diabo tem nas suas mãos, é um instrumento nas mãos de Satanás, que o diabo usa para pescar as almas e jogar essas almas para o inferno. E as pessoas vão para essas igrejas aos montes, pensando que estão indo para a casa de Deus, agradar a Deus. A salvação sempre foi, é e sempre será um profeta vivo sobre a terra. Lá nos dias do dilúvio, não havia salvação em nenhum lugar, a não ser naquilo que o Noé pregava. Não havia caminho a Deus, a não ser naquilo que Noé pregava. Não havia verdade em nenhum lugar, vida eterna em nenhum lugar, a não ser naquilo que Noé pregava. Então, Noé, no seu tempo, além de ser o caminho, além de ser a verdade, ele também era a salvação. Nos dias do Egito, aonde as pessoas deveriam ir para serem salvas, a não ser na mensagem de Moisés? Enquanto Moisés estava sobre a terra, mesmo o Datã, o Coré, o Abirã, o Janes e Jambres, o faraó e todos os sacerdotes do Egito, se eles quisessem ser salvos, deveriam reconhecer que a salvação de Deus lá era o profeta Moisés. Então, a salvação é sempre um profeta vivo sobre a terra. É este profeta que tem as chaves do reino dos céus, este profeta que tem as palavras de vida eterna, este profeta é o pontífice, ou seja, o mediador entre Deus e os homens, a ponte entre Deus e os homens, e é por este profeta que se conhece a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, as leis de Deus, o que Deus quer que a humanidade faz ou não faz. Tudo vem por meio desse profeta. Estou querendo dizer que este profeta é o legislador da palavra de Deus no seu tempo. Assim como Paulo, foi tudo isso no seu tempo. Sim, e em Atos 13:47, Moels, para aqueles que pregam até hoje, cegamente, eles nem param para ouvir. Eles carregam a Bíblia debaixo do braço como carapaça. Eu já tive debates, irmão Elcio, com algumas pessoas que eles querem questionar que Paulo não foi a salvação, por exemplo. Mas quando você mostra, por exemplo, Atos 13:47, que Paulo confirma que ele foi posto para ser a salvação de Deus até as extremidades da terra, que era para cumprir o seu ministério escrito em Isaías 49:6, ou melhor, Isaías 49, eu penso que é isso mesmo, 6 ou 7, as pessoas não acreditam. Ora, você está com a Bíblia diz que Paulo foi posto, estabelecido para ser a salvação, e você não acredita. Você vai dar uma explicação em cima daquilo. Não é a sua explicação que tem valor, mas é o que Deus diz por meio do seu profeta. Agora veja, irmão Elcio, em cada tempo o profeta é a salvação. E as igrejas? As igrejas do tempo de Jesus. Não era salvação. Onde é que as pessoas tinham que ir para ser salvas? Era só em Jesus. Qual era o outro lugar? Qual era a outra sinagoga? Qual era o sacerdote? Qual era o outro profeta? Não tinha. A salvação era uma só, que era Jesus de Nazaré. Depois, a salvação era Paulo. Depois, a salvação era Irineu. Sim, eu estou dizendo depois, porque sim, houve profetas antes e houve profetas depois. Um dia a salvação de Deus era Martinho Lutero. Eu perguntaria, aqueles que não são católicos, é claro, aqueles que acreditam que Lutero foi enviado de Deus, em 1520, quando o Papa Leão X estava a reinar sobre a terra, arrancando o dinheiro das pessoas para construir a Catedral de São Pedro, onde é que as pessoas tinham que ir para ser salvas? Era na Igreja Católica? Pedir as indulgências, pagar as indulgências ao Papa Leão X? Pagar as suas penitências de acordo com os sacerdotes católicos? Ou eles deveriam ir a Martinho Lutero, que tinha uma mensagem de Deus, de acordo com Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. Aquele que grita, caiu, caiu a grande Babilônia. Quem é que gritou isso? É Martinho Lutero. Martinho Lutero que derrubou a Igreja Católica em 1520. É lá o único lugar de salvação para aquele tempo. Então, se você é um católico, mesmo que você seja sincero, honesto,
mesmo que você tenha boas intenções, o catolicismo te levará ao inferno. Se você é um protestante, batista, presbiteriano, luterano, metodista, essas igrejas levarão você para o inferno. Se você é um evangélico das Assembleias dos Deuses, Missão, Madureira, Nápoles, assim por diante, ou se você é um branamista de alguma das muitas igrejas, Tabernáculo da Fé, ou Tabernáculo da Vida, seja como ela se chama, saiba que você irá ao inferno. Por quê, irmão Elcio? Porque a salvação de Deus sempre foi, é e sempre será um profeta vivo hoje sobre a terra. Querendo ou não, o profeta de Deus hoje é Cacô Filipe, e ele é a salvação de Deus hoje para o tempo que nós vivemos. Irmão Elcio. Muito bem mesmo. Então, todas as igrejas, elas, por mais que tenham uma boa conduta, por mais que o povo esteja um bom testemunho, não existe salvação ali. Então, e a outra pergunta está ligada a essa. Então, a quarta pergunta. Uma, duas, três. A quarta pergunta. Sendo assim, qual é o propósito dessas igrejas existirem hoje? Sendo que não tem salvação dentro delas, enfim, elas estão aí, né? E qual é o propósito dessas milhares e milhares de igrejas estarem na Terra hoje? Muito obrigado, irmão Elcio. Muito importante a sua pergunta. As igrejas têm dois propósitos. Claro, nós sabemos que até mesmo os homens maus se levantam sobre a terra, como Hitler, Stalin, Mussolini e assim por diante. Estes homens, de uma certa forma, estão a trabalhar para Deus. E há casos que Deus chamou de meu servo, como Nabucodonosor. Então, nós sabemos que é possível Deus levantar homens sobre a terra para cumprir as suas profecias, as profecias dos seus servos, os profetas. Como nós dissemos, um dos propósitos dessas igrejas, elas são instrumentos nas mãos de Satanás, que usa a palavra de Deus, que é a Bíblia, usa o nome de Jesus Cristo e tudo o que se sabe sobre Deus para ganhar as almas e enviar essas almas para o inferno. Sem falar que as igrejas tornaram-se comércios, lojas de dinheiro. Mas o ponto mais importante ou mais crítico disso não é o fato deles mexer com dinheiro como os sacerdotes lá do tempo de Jesus, que Jesus chamou de ladrões, né? Não é esse sentido que é o mais perigoso aqui, mas o mais perigoso é o comércio de almas. Esses pastores, essas igrejas, os pastores são os comerciantes e as suas igrejas são as suas lojas, onde eles comercializam dinheiro, literalmente, dízimos e ofertas, e arranca tudo que as pessoas têm, usando o quê? Usando versículos da Bíblia, usando a psicologia, usando a hipnose e assim por diante, e também eles usam esse mecanismo que é a Bíblia para cumprir Mateus 24, 24, que são os falsos cristos, os falsos profetas, para seduzir a humanidade e enviá-las para o inferno. Então, o primeiro ponto é, as igrejas servem para seduzir, enganar e levar as almas para o inferno. Isso é no sentido espiritual, irmão Elcio. Agora, no sentido natural, no sentido humano, as igrejas servem para trazer o equilíbrio sobre a terra. É como os insetos. E se você conversar com um bom biólogo, um biólogo vai dizer, olha, se você matar uma certa espécie de cobra, você vai ter um desequilíbrio, porque aquela cobra é predadora de alguém. E se você matar todos os sapos, ou todos os grilos, ou todos os gafanhotos, você causa um desequilíbrio, porque é uma engrenagem, um conjunto. Então, uma espécie causa um desequilíbrio. Então, todas essas espécies, elas têm o seu papel, mesmo os insetos, os escorpiões, as aranhas, as serpentes. Bem, para o lado espiritual, essas igrejas seriam como os insetos, mesmo não sendo uma coisa boa aos olhos de Deus, mesmo não sendo uma coisa boa aos olhos dos filhos de Deus, porque você não vê um inseto com bons olhos. Você sempre vê um inseto com maus olhos. Mas você tem que deixar ele quieto, porque ele tem o seu papel. Do outro lado, tratando-se das igrejas, e no sentido natural, as igrejas é o ponto de equilíbrio para que os filhos de Deus tenham paz sobre a terra e possam viver. Irmão Elcio, imagine que o mundo tenha mais de 7 bilhões de pessoas. E essas 7 bilhões de pessoas, todas elas não são ateus, ou pessoas que não têm nenhuma fé, que vivem a vida como desejo. Essas pessoas, na sua grande maioria,
eu não sei qual é a porcentagem, mas dessas 7 bilhões de pessoas, uma grande maioria delas tem algum tipo de religião, frequenta alguma igreja dentro do cristianismo, alguma mesquita dentro do islamismo, alguma sinagoga dentro do judaísmo, alguma outra coisa dentro do budismo, sikhismo, hinduísmo e taoísmo, e assim por diante. Então, essas religiões e igrejas servem para amansar alguns animais selvagens. Por exemplo, vou deixar isso mais claro. Se esse Edir Macedo não tivesse sido amansado pelo cristianismo, não me refiro ao verdadeiro cristianismo, mas esse cristianismo falso e diabólico que começou com Constantino em 325. Se o Edir Macedo não tivesse sido amansado pelas igrejas, se o Valdemiro não tivesse sido amansado pelas igrejas, se o R.R. Soares, o Marcos Feliciano, o Átila Brandão, o Agenor Duco, o Abílio Santana, se todos esses homens do Brasil não tivessem sido amansados pelas igrejas, as religiões, eles seriam grandes bandidos sobre a terra, grandes traficantes de armas, de drogas e assim por diante. E o Brasil, na realidade, seria um grande inferno. E os filhos de Deus não poderiam viver no Brasil. Assim, para o Billy Graham, o T.L. Oswald, o Maurice Cerulo, o Honório Cutâneo, o T.B. Joshua, e todos os grandes homens religiosos, como o Ben Henrique, que é um palestino, ora, se a religião não tivesse domesticado o Ben Henrique, talvez o Ben Henrique seria um Bin Laden, um Boko Haram, talvez ele seria membro da Al-Qaeda, do Talibã, ou do Estado Islâmico. Então, as igrejas, as religiões também servem para amansar, domesticar animais selvagens para que a terra tenha um equilíbrio e assim os filhos de Deus possam viver em paz e os profetas de Deus possam cumprir o seu ministério. Então, nesse sentido, as igrejas são necessárias para trazer o equilíbrio, mas no sentido espiritual, quando trata-se da alma do espírito, todas essas igrejas são portas para o inferno e todas elas servem e adoram o mesmo Satanás sem saber, irmão Elcio. Muito bem. Uma boa resposta. Pesada a resposta. Mas, realmente, só tem que ser assim. Eu me recordo o seguinte. Se o Lampião tivesse sido domesticado por uma igreja evangélica ou luterana, por assim dizer, não tinha acontecido o que aconteceu, a mortandade no cangaço, no nosso Brasil, né? Então, eu aproveitei o gancho aí do irmão. Então, no sentido natural, as igrejas estão domesticando, amansando, para que possa ter o equilíbrio, para que os filhos de Deus não entrem em extinção, ou seja, a semente real de Deus não entre em extinção. Então, eu quero ir logo para a próxima pergunta. Então, a próxima pergunta é desta natureza. William Branham teve uma comissão e um chamado. E Cacô Felipe tem uma comissão e um chamado? O irmão pode nos responder? Sim, irmão Elcio, todos os profetas, primeiro ponto, para ele ser um profeta mensageiro, mesmo os falsos profetas, eles têm que apresentar um chamado, uma comissão e uma mensagem. Se você for entrevistar um conhecido homem aqui do Brasil, Henrique Cristo, ele vai te apresentar o seu chamado, comissão e mensagem. Se você for falar, ele não está mais sobre a terra, mas se você fosse falar com o William Souto Santiago, de Porto Rico, que dizia ser o sucessor de William Branham, ele tinha chamado, comissão e tinha mensagem. Por quê? Porque são profetas na forma. Se você for ver a história de Charles Russell, ele tinha chamado, comissão e tinha mensagem. Se você for ver a mensagem de Joseph Smith, que era o profeta dos Mormons, ele também tinha chamado, comissão e mensagem. Se você for ver Krishna, se você for ver Buda, se você for ver, por exemplo, o Maomé, o único profeta dos muçulmanos, você vai ver que Maomé tinha um chamado, uma comissão e tinha uma mensagem. Então, os falsos profetas podem apresentar isso, mas o verdadeiro profeta também tem que apresentar isso. Então, para um homem ser um verdadeiro profeta, precisa ver os requisitos, chamado, comissão, mensagem e aonde a Bíblia fala sobre ele. Também é um ponto importante, porque Jesus, de acordo com Lucas capítulo 4, versículo 14 a 21, Jesus deixou bem claro que ele era o cumprimento de Isaías 61, versículo 1 e 2. E em Mateus capítulo 3, quando os mensageiros interrogavam João Batista para saber quem ele era, João Batista deixou claro em Mateus 3, versículo 1 ao 3, que ele era o cumprimento de Isaías
40, versículo 3. E no tempo de Paulo, Paulo deixou claro em Atos 13, 47, que ele era o cumprimento de Isaías 47, versículo 6. Então você vê que cada profeta mensageiro vai dizer aonde que um outro profeta falou sobre ele nas Escrituras. Agora, o que diferencia um verdadeiro de um falso profeta, dado que todos eles têm chamado, comissão e mensagem? É a mensagem. Maomé era um profeta, mas um profeta na forma, porque tinha chamado, comissão, mensagem, um anjo lhe acompanhava e assim por diante, mas a sua mensagem era falsa. A mensagem de Charles Russell era falsa. A mensagem de Joseph Smith era falsa. A mensagem de tal e tal outro profeta era falsa. Então, é a mensagem que vai diferenciar, de fato, um verdadeiro de um falso profeta. Então, o profeta William Branham, assim como os profetas da Bíblia, ele poderia mostrar o seu chamado na caverna Greensville, em 1947, aquele grande acontecimento no Rio Ohio, em 1933, e ele poderia também mostrar a sua comissão e pregar aos pentecostais uma mensagem de restauração, que era revelar os segredos de Deus, de acordo com Apocalipse 3, do 14 a 22, Apocalipse 10, 7. E William Branham também, irmão Elcio, poderia mostrar que o seu ministério estava contido por toda a Bíblia. E ele poderia dizer, eu sou o cumprimento de Apocalipse 3, 14 a 22. Eu sou o cumprimento de Apocalipse 10, 7. Eu sou o cumprimento de Mateus 17, 11, de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eu sou o cumprimento disso e daquilo. Você vê? Desse lado aqui, para Cacau Felipe ser verdadeiro, ele precisa também mostrar esses requisitos. Ter o seu chamado, e o profeta diz, aos 24 de abril de 1993, eu tive uma grande visão. Para aqueles que quiserem ver esta visão, irmão Elcio, não vou dizer aqui, porque não temos tempo, mas pode ler o capítulo 1 do livro do profeta Cacau Felipe, e o profeta irá descrever em detalhes a sua grande visão do dia 24 de abril de 1993. No dia seguinte, no dia 25 de abril de 93, às 3 horas da tarde, o profeta foi transportado para um país todo deserto, e ele viu escrito com as nuvens do céu, em francês, em direção leste, e estava escrito nas nuvens do céu, pronuncia o julgamento, pronuncia o julgamento, pronuncia a mudança de vida, pronuncia a mudança de vida. Aí está a comissão, o chamado no dia 24, a sua comissão no dia 25, e mais tarde o profeta teve uma outra visão. Ele se viu numa sala onde estavam distribuindo as provas de um nível avançado. O professor estava distribuindo as provas, mas o profeta perguntava a si mesmo, mas o que eu vou responder? Eu não tenho todo esse nível escolar. Para nós, no Brasil, poderia ser uma 12ª série, por exemplo. Aqui, eu acho que chamamos 2º ano do ensino médio. O profeta tem um nível escolar de 4ª série, e o profeta perguntava a si mesmo, mas o que eu vou responder? Eu não tenho esse nível escolar. E foi dito ao profeta mais tarde, foi dito ao profeta, assim como a Maria concebeu milagrosamente, sem ter conhecido homem algum, e assim como Moisés poderia escrever em detalhes o que aconteceu na criação, a você, Cacau Felipe, tem sido dado as palavras de vida eterna, para que no tempo determinado, no tempo marcado, tu ensinarás coisas que você nunca aprendeu. Para quê? Para que qualquer que creia em ti tenha a vida eterna. Aí está, chamado, comissão, e a sua mensagem, que contém hoje 148 capítulos. Também, o quarto requisito, irmão Elcio, o profeta pode mostrar aqui, Mateus 25, 6, Apocalipse 12, 14, Apocalipse 19, do 11 ao 17, dentre outras profecias, também trata sobre o seu ministério. Então, o profeta tem uma comissão, e esta comissão é pronunciar julgamento e também a mudança de vida, trazendo a mensagem de restituição da palavra de Deus para todos os habitantes da terra. Irmão Elcio.